E aí, arretados, tudo bem? Bom, hoje eu vim trazer para você aqui a relação entre o malthusianismo e o Thanos, que é um personagem da Marvel, certo? O malthusianismo surge da teoria de Thomas Malthus, que foi um matemático iluminista britânico que faleceu ali por volta de 1843, e a ideia dele, né, a teoria é sustentada pelo seguinte fundamento: a população cresce em uma razão de progressão geométrica, tá? E a produção de alimentos cresce em uma razão de progressão aritmética. Ou seja, na progressão geométrica, a gente tem os valores, né, de crescimento, eles se multiplicam. E na progressão aritmética, eles se somam. Como assim, né? Vamos passar aqui que você vai entender melhor. E tem até um conceito dentro da economia que trata disso. É como se fossem, tá, os juros. Normalmente a gente tem duas formas de juros, né? Os juros simples, tá? Vou colocar aqui só como JS, e os juros compostos. Como que os juros simples crescem? Imagine aqui que você aplicou R$100 a 10%, né, de retorno. Vamos deixar a conta bem simples aí para a gente poder trabalhar, tá? E você fez essa mesma aplicação em juros compostos. Como que, né, o seu patrimônio cresceria? No primeiro mês, aqui no juros simples, você receberia R$10. No segundo mês, você continuaria recebendo R$10. Por quê? Porque os juros simples crescem em uma progressão aritmética, ou seja, eles vão somando, tá? Os 10% eles sempre incidem aqui, ó, no valor dos 100. Tudo bem? Essa é a ideia básica, é o que acontece com os juros simples. Então, eu investi R$100 a 10%. No primeiro mês, eu vou ganhar R$10, no segundo, R$10, no terceiro, R$10. Isso vai se somando sempre em cima do capital investido. Já nos juros compostos, a gente tem a seguinte ideia, ó. No primeiro mês, você ganharia o quê? R$10, igualmente com os juros simples, tá? Já no segundo mês, o valor, né, da taxa de juros, ele não incide sobre o principal, ele incide sobre o principal mais o rendimento do primeiro mês, tá? Então, aqui você receberia, ó, aqui você teria tudo isso, tá? Aí, no segundo mês, você receberia 10% de R$110. Tudo bem? Então, você receberia lá R$11. Tá? Essa é a ideia básica. Aqui acontece da mesma forma na teoria malthusiana, certo? O que é que ele fala, né? Ele mostra pra gente, como tá bem descrito aqui no gráfico, tá? Deixa eu até trocar aqui a caneta para você não se confundir. Ó, a população cresce nesse ritmo aqui, ó. Tá vendo? De forma geométrica. E os recursos, vamos colocar aqui de rosa, só para diferenciar, eles crescem numa progressão aritmética, tá? Tá aqui os recursos e aqui a população. Ou seja, vai chegar um momento em que esses dois, né, vão se chocar, tá? E aí, dado esse momento, a população, depois desse momento que eles se chocam, a população passa a crescer mais do que os recursos. E o que é que isso causa, né? Esse é o nosso ponto de crise. Ou seja, é quando tem menos recursos e mais população. É como se tivessem dentro de uma casa, não sei, 5 marmitas para 7 pessoas, né? Então, se cada pessoa ficar com uma marmita, vão faltar marmitas, ou seja, vão faltar recursos para as outras 2 pessoas. É basicamente isso que acontece. E a tendência disso é crescer, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 10 pessoas ficavam sem comer. Aqui 100, aqui 1000. Então, isso cresce de forma geométrica, como, né, eu expliquei para você, tá? E o que é que isso vai causar? Revoltas, mortes. Qual que é a, né, causalidade inicial disso? Causalidade, perdão. A fome, né? Dado que tem mais pessoas e menos recursos, isso vai gerar fome. E a fome vai gerar revoltas, disputas, né, por esses recursos, por territórios, tá? Isso vai gerar mortes, obviamente. Certo? Essa é a ideia básica de Malthus. Então, resumindo, a população cresce mais do que a produção de recursos, tá bom? Mas o que é que o Thanos, né, nosso vilão aí, tem a ver com isso? Eu particularmente não sou um fã direto assim dos filmes da Marvel, né, não acompanho tanto, mas qual que é a ideia do Thanos, né, só pra gente linkar. Para Thanos, né, o universo precisaria ter metade da população extinta, certo? Para que voltasse ao patamar de crescimento saudável. Então, por exemplo, vamos usar aqui essa população. Qual que é a ideia do Thanos? Dado que os recursos são, né, limitados e a população cresce, a ideia do Thanos é que, com o estralar do dedo, né, metade da população simplesmente sumisse, para que essa outra metade pudesse viver normalmente, ou seja, pudesse gozar desses recursos de uma forma mais tranquila, né, e mais dividida.
sem ter, né, problemas como fome que causaria morte e revoltas, tá bom? Essa é a ideia básica do Thanos. E é por isso que o Thanos, né, tem uma base da teoria malthusiana, tá? Como a própria frase aqui diz que eu separei para vocês, ó, também. Só pra gente finalizar aqui, tá? Ó, olha uma frase de Thanos. Vocês costumavam dormir com fome, lutando por resto. Lembra que eu falei da fome? Lembra que eu falei da fome para você? Lutando por resto, ou seja, revoltas, guerras, disputas por territórios, né? Seu planeta estava à beira do colapso. Eu parei tudo isso. Sabe o que acontece agora? As crianças aproveitam céus claros de barriga cheia. É um paraíso. Ou seja, dada a ideia de Thanos, que eu creio que ele consegue fazer isso no filme, né? Ele consegue extinguir metade da população. Ele parou, né, com esse crescimento. Ou seja, lembra da nossa curva que era assim, ó? A população cresce dessa forma e os recursos crescem aqui. Esse daqui é o ponto de crise. O Thanos conseguiu cortar isso. Como? Vamos tirar aqui só pra gente ver, ó. O que o Thanos fez? Ele conseguiu cortar, de certa forma, né, de forma abrupta, esse crescimento geométrico da população. Tá? Como? Ele extinguiu metade da população, né? A frase aqui do Malthus: prevenir a recorrência da miséria é, infelizmente, além do poder do homem, né? Como o próprio Malthus diz, isso é além do nosso poder, tá? Por isso que Thanos, né, é um personagem fictício, obviamente. Ponto importante também, só para a gente finalizar. A teoria de Malthus não se baseia em nenhum momento, né? Não dá a entender que metade da população, ou ele defende essa ideia de que a população, ou uma parte da população, precisa ser excluída, tá? Isso não tem nada a ver com a teoria do Malthus. A ideia é que a proposta do vilão Thanos tem ligação com Malthus, mas a teoria malthusiana não tem ligação com as propostas de Thanos, tá? Só para você linkar isso, porque pode ser que, né, fique você achando que Malthus já defendia isso e que o personagem, né, a ideia de geral do Thanos, personagem da Marvel, é baseada no Malthus. Não. A ideia do personagem tem a ver com o roteiro do filme, com os personagens, etc. Certo? Mas o malthusianismo não tem ligação nenhuma com o Thanos, né? Até porque, obviamente, são épocas diferentes. Então, o Thanos tem base, né, em Malthus, né? Malthus não tem base no Thanos, certo? Só para deixar claro esse ponto. E é isso, explicando essa ideia básica, essa correlação, né, de uma teoria que é muito antiga com os dias de hoje, tá bom? Lembrando que essa teoria não conta, né, com os avanços tecnológicos, ela sofreu duras críticas, né, o malthusianismo, e a gente pode ver um pouco mais aprofundado isso em outro vídeo, tudo bem? Mas eu queria só te passar essa parte mais introdutória, essa ideia geral. Deixe seu like aí se você gostou do vídeo, deixe um comentário para sempre motivar a gente e acompanhe lá a nossa página, tá?